cada vez mais de Ti, Pai. Porque, na verdade, nós somos totalmente dependentes do Senhor. E eu te quero convidar nessa manhã que você possa realmente se render ao amor do nosso Deus. Que você possa pedir para o Senhor neste momento tirar tudo aquilo que te impede de estar verdadeiramente se entregando, de se rendendo aos pés do Senhor, deixando Ele agir na tua vida conforme a vontade dEle. Se renda a conhecer mais o nosso Deus. É isso que nós temos que pedir nesta manhã. Porque o Senhor Ele tem planos em nossas vidas, planos de prosperar. Eu gosto muito desse versículo. Planos de prosperar e não de nos causar dano. Mas que nós possamos, irmãos, se entregar verdadeiramente ao Senhor, abrir o nosso coração e conhecer verdadeiramente.
Louvado seja o teu nome, Senhor, nesta manhã. Obrigado a Deus pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Obrigado pelo perdão concedido a nós através do teu Filho amado Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Sem o qual, Senhor, nós não estaríamos aqui neste momento, nesta manhã. Por isso, ó Deus, nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus, o teu Filho amado. Derrama sobre nós teu Santo Espírito, nos enche, ó Pai. Senhor meu Deus, que possamos nesta manhã sermos tocados pela Tua Palavra, Senhor, alimentados pela Tua Palavra, fortalecidos pela Tua Palavra, que ela seja, Senhor, como um maná precioso que o Senhor enviava todos os dias pela manhã e o Teu povo saciava-se, ó Pai. Que seja assim nesta manhã a Tua Palavra em nosso coração. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Nós temos visto situações absurdas nos dias atuais, esses dias em que há um perigo de morte real, e parece que as pessoas não estão se dando conta da realidade. Nesse período que nós estamos passando, nós vemos tantas pessoas negligenciando a sua segurança. Eu fico olhando então e tentando entender o porquê que elas agem dessa forma. Me parece que há uma insensatez humana quando eles mesmos não procuram entender o período difícil que nós estamos passando e não se guardam a si mesmos. E eu fico tentando compreender por que agem dessa maneira. Parece que as pessoas não se dão conta da gravidade do momento em que a humanidade está passando. E apesar das autoridades orientarem de uma forma insistente quanto aos cuidados, nós temos visto que elas não agem dessa forma. Elas não se cuidam. Isso não é apenas aqui no Brasil, é em toda parte, em todo o mundo. Eu conversando com o meu primo que mora em Portugal, ele disse que foi no supermercado, ele já é de idade, ele estava com a máscara, e lá como aqui é obrigatório o uso, e uma mulher no corredor estava sem, ele brigou com a mulher, disse: a senhora não coloca a máscara? Ele disse: eu não me importo com isso, mas eu me importo, a senhora pode me contaminar a mim. E aí ela regalou os olhos e viu que ele realmente tinha razão. Eu queria não se importar com ela, mas deveria se importar com os outros. E nós vemos pessoas promovendo festas, comemorações, como se as milhares de mortes não fossem reais. Eu fico me perguntando, estão comemorando o quê? Parece que essas pessoas são apenas números. E eu vi esses dias uma mulher que havia perdido o seu pai. Então ela chorando, ela disse: são números, enquanto não alcança um da nossa família. Então esse número passa a ter um nome. E esse número está bem próximo de mim. Isso é uma realidade. Beira um absurdo ter que muitas pessoas não se protegem, e beira um absurdo ter que multar pessoas para que elas se protejam. Como é difícil compreender a mente humana. É necessário, por exemplo, multar, estabelecer limites de velocidade, colocar lombadas nas ruas, para que os motoristas diminuam a velocidade nas estradas, para que eles mesmos não morram. É um absurdo ter que fazer isso. Eles não obedecem às placas de sinalização e somente multando com os radares. Acharam um absurdo o nosso presidente, querer anular a multa para aqueles pais que não colocam as cadeirinhas do carro para transportar as crianças. Acharam um absurdo ele querer anular esse tipo de multa. Mas eu penso que ele está certo.
Será que as autoridades precisam obrigar os pais a proteger os seus próprios filhos? Será que nós estamos vivendo uma geração onde os próprios pais, não se importam se os filhos vão morrer num acidente? Será que eles não têm a noção do perigo quando colocam uma criança e a transportam ali no colo? Eu estou dizendo tudo isso, irmãos, para observarmos como o ser humano é difícil de entender. Eu fico pensando que só Deus pode nos entender, que nós mesmos não nos entendemos. Se nós achamos um absurdo tudo isso que eu falei, tudo que o ser humano tem feito nesses dias, não se preocupando com a sua própria segurança e a segurança da sua própria família, negligenciando a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor, podem ser também contaminadas pelo seu contato, que parecem não ter noção, pensam que não vai acontecer nunca com eles, é só com o vizinho, é com o conhecido, menosprezam o poder destruidor desse vírus, achando-os fortes, que podem aguentar se porventura forem contaminados. Eu penso que eles agem dessa forma por ignorância, por desconhecer o inimigo. Deveriam ir num hospital, visitar uma UTI e ver o sofrimento das pessoas que estão ali internadas. E quando nós falamos então da salvação eterna, aí é que veio o absurdo mesmo. Mais absurdo é o fato que Jesus veio para alertar sobre um inimigo infinitamente pior, e as pessoas não se preocupam. Deus precisa alertar e, de certa forma, obrigar para o ser humano não ser condenado e ir para o céu e não cair no inferno. Parece um absurdo Deus ter que, de certa forma, obrigar o ser humano a entender isso. Eu fico imaginando Deus olhando, sabe, para a humanidade, dizendo: meu filho morreu para não irem para o inferno, eles não estão nem aí, nem se preocupam com a sua salvação. Jesus nos disse em João capítulo 10, versículo 10: o ladrão vem para roubar, para matar, para destruir, e as pessoas não estão nem aí. O que eu vejo ao longo de todos esses anos que eu sou pastor é que as pessoas parecem não se importar com a sua segurança quando se refere à sua vida eterna, como se não fosse com elas. Elas usam o Evangelho como uma máscara pendurada na orelha, que nós vemos aí as pessoas usando no queixo, na testa, pendurada na orelha. Usam o Evangelho dessa forma, de qualquer maneira, de qualquer jeito, esquecem de levar o Evangelho, como se o diabo fosse de mentira. O fato de não vermos não diminui a realidade do perigo que ele representa. A exemplo dos dias de hoje, eu penso que passariam a levar a sério se passassem uns dias internados lá no hospital, entubados. Eu penso que levariam a palavra de Deus mais a sério se pudessem ter a visão do lugar que Jesus descreve. Esse lugar para onde irão aqueles que morrerem no pecado, se passassem um dia só no inferno, então levariam a sério, voltariam para a terra e viveriam com toda certeza grudados em Jesus para não cair naquele lugar, mas vivem completamente alheios a essa ameaça. Mateus no capítulo 5, versículo 29, veja o que Jesus diz: se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ele todo ele para o inferno. E Jesus está usando uma figura de linguagem para alertar o povo de quanto é horrível ir para o inferno. Ele está dizendo: olha, se você tem que fazer essa escolha entre pecar ou perder o teu próprio olho, pois então perca o teu próprio olho, mas não peque. Se tiver que escolher perder o olho, perca. Se tiver que perder a mão,
mas não peque, porque o pecado te leva para o inferno. Mas parece que as pessoas não estão se dando conta, a exemplo do que fazem hoje com essa doença. Eles vivem como se o inferno fosse uma grande fornalha e eles ficam andando na borda ali, brincando. Não percebem o perigo de a qualquer momento caírem. Vivem à beira do inferno, no limite do inferno, quando deveriam estar a quilômetros de distância. Quanto mais distante, melhor. Eu quero alertá-los hoje, meus amados. E eu não me cansarei de chamar a sua atenção quanto a essa verdade. Embora muitos prefiram um evangelho light, um evangelho ameno, um evangelho que fale de bênçãos, um evangelho que fale de prosperidade, um evangelho que fale de conquistas, eu quero falar do evangelho que te alerta a não ir para o inferno e a preservar a entrada nos céus. É esse evangelho que eu não me canso de pregar. Eu prefiro falar do evangelho duro, do evangelho real, que tem por objetivo nos livrar do inferno e nos levar para o céu. Eu quero então nessa manhã compartilhar um texto com vocês que nos fala da seriedade, das consequências para aqueles que vivem dessa forma negligente. Mas esse texto também nos revela a forma de nos mantermos alertas e firmes. Como vencer o inimigo invisível e cruel que rouba e mata e destrói? Na palavra de Deus nós encontramos então as orientações e nós precisamos então olhar para a palavra de Deus e aplicar isso na nossa vida. Efésios capítulo 6, versículo 10. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu fiquei olhando para esse texto e falei, Deus, se o povo não usa nem máscara, eles vão usar tudo isso aqui? Nem a máscara estão usando, vão usar capacete, colete, bota, espada. Isso nos mostra a seriedade do inimigo que nós enfrentamos. O apóstolo Paulo sabia o quanto o inimigo é cruel. Ele também sabia do seu poder de destruição. É emocionante, irmãos, ver como todos celebram quando um contaminado finalmente deixa o UTI. Já viram essa cena? Aquela fila de médicos, de enfermeiros que cuidaram daquela pessoa e depois de vários dias lá na UTI, em agonia, finalmente ela tem alta, ela é curada e ele passa por aquele corredor e os médicos aplaudem, os enfermeiros dão glórias e há uma alegria porque aquela pessoa voltou à vida e foi curada desse vírus. Mas ela vai morrer depois, ela vai para o inferno se ela não tiver Jesus no seu coração. Mais emocionante é quando eu leio a palavra de Deus sobre o momento que um pecador recebe Jesus. Lucas capítulo 15, verso 10 retrata dessa forma. Eu lhes digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aí não é uma fila de médicos e enfermeiros, são centenas de anjos celebrando porque um pecador saiu da fila do inferno. Isso é alegria. Ele vai para os céus. Há alegria nos céus, há uma celebração, porque um pecador foi salvo. Eles não estão comemorando porque saiu da UTI, mas porque ele ressuscitou. Ele estava morto no pecado e ele ressuscitou a receber Jesus. Se eles se expressam essa alegria, então eu fiquei pensando nesse texto de Lucas 15, se os anjos fazem esta festa porque um pecador se arrependeu,
Eu imagino que o inferno deve ser terrível. Os anjos sabem, por isso eles comemoraram. Parece tão banal a pessoa aceitar Jesus, parece tão banal para a família, quando alguém da família aceita Jesus, não celebram da forma que os anjos celebram. E você já parou para pensar por que eles fazem essa festa? Porque eles conhecem o inferno, eles sabem o que é o pecador cair lá no inferno. Muitos cristãos de hoje acabam por serem abatidos por conta de não conhecer essa verdade, ter os seus lares atacados, seus filhos seduzidos pelo pecado, casamentos em conflitos, casamentos são desfeitos, vida financeira sempre no vermelho, porque não conhecem a verdade do Evangelho. Não se dão conta de que o mundo vive uma pandemia espiritual, sempre viveu, desde que Adão pecou, o mundo vive uma pandemia espiritual e as pessoas não têm se dado conta disso. Presta atenção nesse texto, veja os alertas de Paulo, mas observe que ele nos ensina como vencer, mas você não pode negligenciar, você precisa estar atento o tempo todo. Para que os irmãos de Éfeso vencessem a batalha, Paulo lhes dá instruções para que as colocassem em prática. O apóstolo Pedro, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 8, ele diz: estejam alertas, fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão, depois procurando alguém para devorar. Ele não foi embora, ele continua aí. Ele pode estar a cada esquina da tua vida. Ele pode chegar na tua vida a qualquer momento, se você não vigiar. Pedro não disse apenas para os irmãos daquela época: o diabo continua no mundo, ceifando vidas, roubando, matando e destruindo. Jesus veio para nos dar a certeza de que venceríamos esse mal. Mas para isso é necessário, à luz desse texto, irmãos, tomarmos algumas medidas que nós não podemos descuidar delas e não nos esquecer. E a primeira medida é conhecer o inimigo. As pessoas não conhecem o inimigo. Muitos morreram por menosprezar o poder de destruição desse vírus. E muitos cristãos morrem e são abatidos porque não conhecem o inimigo das nossas almas. Nós vemos que nas guerras havia os espiões que se infiltravam no exército inimigo para entender o inimigo, para ver o que é que o inimigo está fazendo. Josué, antes de invadir a terra prometida, ele manda 12 espias: vai lá, vê o inimigo, vê como é que são as suas cidades, vê se são fortes, vê se eles têm armas. O que ele estava fazendo antes de ir para a batalha? Conhecendo o inimigo. Pense, se os anjos celebraram por um pecador arrependido, cair nas mãos desse inimigo deve ser a coisa mais horrível que possa existir, meu amado. A maior dificuldade da medicina que nós estamos vendo é a falta de informação sobre o vírus. Eles não têm como vencê-lo sem antes conhecê-lo. Estão mapeando o genoma do vírus para entender a cura. A maior dificuldade da medicina é não conhecer o que eles estão combatendo. Então usam vários remédios que não funcionam. Por que não funcionam? Eles não conhecem o inimigo. Muitos cristãos são derrotados por não procurar saber sobre o inimigo. Pensam que são imunes, não tapam as brechas da sua vida, e essas brechas são o pecado que permite que ele possa nos tocar. Negligenciam, descuidam da sua vigilância. Paulo diz no verso 12 do texto que nós lemos de Efésios: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ele está nos dando um alerta de quem é o nosso inimigo. Muitos estão lutando contra o inimigo errado e de forma errada. Casais que lutam entre si. A culpa é do marido, a culpa é da esposa, a culpa é do diabo que entrou naquele casamento, que está disseminando ali naquele casamento. Eles não percebem, começam a culpar um ao outro, o diabo aplaudindo: é isso mesmo, é ele mesmo, ele é culpado. Não percebe que é o inimigo que está ali
semeando a contenda entre si. O chefe lá no emprego, o emprego que vira um inferno, o inimigo é o chefe, o inimigo é o companheiro que é puxado pelo seu tapete. Não, o inimigo não é a pessoa. O inimigo é o vizinho que incomoda, que faz barulho, que põe a música alta, o vizinho que é fofoqueiro, o vizinho que é folgado, estaciona em frente à sua garagem. Não são os nossos inimigos, irmãos, são pessoas. O inimigo é outro. Isso se resolve da maior facilidade, mas contra o diabo não tem argumento. Contra o diabo só Jesus. Eles usam armas humanas contra inimigos humanos. Essa não é a nossa batalha. O diabo ele usa pessoas e através dela nós somos atacados, seduzidos, enganados. Mas o inimigo não são as pessoas, é o diabo que está usando. Olhe para a Bíblia e você vai ver vários personagens que caíram nesse erro. Davi, ocioso no seu castelo, deveria estar na guerra, mas ele peca ali descaradamente. A culpa foi da mulher que estava tomando banho nua? Não, a culpa não foi dela. Olhamos para Sansão com a sua levianidade com as mulheres. Olhamos para Josué, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, foi enganado. Veio um povo lá e disse: a gente mora a 300 quilômetros daqui, viemos fazer um acordo com você para você não nos invadir. Os caras moravam ali do lado, e a Bíblia é bem clara a dizer. E quando Deus o chamou a atenção, falou: esse povo vai ser uma pedra de tropeço no teu caminho. Você não me consultou. Pessoas, a razão de todas as nossas lutas no mundo, irmãos, teve início lá no Éden. E o inimigo é o mesmo, que continua sendo o mesmo. Ele enganou Eva, ele enganou Adão. E a culpa não é de Adão, a culpa não é de Eva, a culpa é de Satanás que estava ali naquele jardim. As pessoas vivem com medo no farol, vivem com medo na rua, vivem com medo se verem alguém com touca. Eu fui abastecer essa semana, né, e tem uma placa bem grande lá, né, proibido a entrada de pessoas que estejam com o seu rosto coberto com qualquer coisa. Eu falei: cara, tira a máscara ou põe a máscara? Ou então tira aquela placa dali que ela não faz mais nenhum sentido hoje. As pessoas vivem com medo umas das outras. Entenda, irmão, o seu pior inimigo é invisível, você não pode vê-lo. Mas então, como vencê-lo se nós não podemos vê-lo? Da mesma forma que nós não podemos ver esse vírus. Sim, é verdade. Você não pode vê-lo, mas você pode aprender como ele age. Isso você pode. É o que Paulo afirma. A sua luta não é contra a carne, a sua luta não é contra pessoas, a sua luta não é contra o sistema, a sua luta não é contra o governo, contra o mundo. Aprenda como o diabo age, conheça o inimigo, olhe para a Bíblia, veja como ele age. Oh, irmãos, é só você ler a palavra de Deus, você vai conhecer as artimanhas do diabo, você vai entender como é que ele age na sedução. Ele age na concupiscência dos nossos olhos. Ele tem um olho gordo, miserável. Ele age na cobiça. Ele age na inveja, no ódio, no engano. Nós olhamos para a Bíblia e aprendemos. Como os espiões na guerra, que vão lá se infiltrar nas fileiras do inimigo para entender quais são suas armas. Vocês veem aí nas reportagens que há o serviço de inteligência da PM. PMs disfarçados que vai lá nas comunidades, se infiltram no meio dos traficantes, levantam tudo, depois eles vêm e atacam. Já sabem exatamente onde ir. Você precisa entender como age o inimigo das nossas almas. A segunda medida que você não pode descuidar: não pense que possa vencê-lo sozinho. Este é um grande e fatal erro de muitos. Achar que são santos demais, que já podem lutar contra o diabo, que não precisam de ajuda. Pensam que estão fortes, preparados, negligenciam sua vida espiritual, cuidando mais da vida material. E aí ele vem e rouba tudo. Paulo afirmou em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 10: pois quando eu sou fraco é que eu sou forte. Ele está declarando a sua total dependência de Deus. Ele nunca descuidava, achando que ele estava forte demais. Paulo poderia se vangloriar. É só você ler ali o texto, você vai ver a multidão de pessoas que ele curava. Ele era aclamado quando fazia os milagres.
Ele podia dizer: eu sou o cara. Quer ver eu mandar o diabo embora? Vai embora. Põe a mão para trás aí. Mas ele diz: eu sou fraco, eu preciso de Deus, eu não sou nada. Eu sou o menor dos apóstolos, eu sou pequeno. Ele sabia. Os cristãos negligenciam, pensando que não precisam ir tantas vezes para a igreja. Puxa, aí quinta-feira, domingo, quarto domingo, todo domingo, não tem um domingo de descanso, tem que ir para a igreja, não precisa ler tanto a Bíblia. Os antigos diziam assim: quem lê a Bíblia fica meio doido, né? Não precisa ficar lendo a Bíblia, ficar doido. Os avós dizem: você vai ficar doido, hein? Todo cara que lê a Bíblia fica doido. A gente fica mesmo doido mesmo, doido para ir para o céu. Você não precisa jejuar faz mal, né? Fica sem comer, fica tonto, dá tontura, desmaia. Não precisa se consagrar a sua vida, consagrar o seu corpo para ser santo. Pensam dessa forma até que o inimigo toca nos seus bens, toca na sua família, toca no seu casamento, toca na sua saúde, toca nos seus filhos. Então ele percebe o quanto errou. Por isso Paulo alerta no versículo 10 de Efésios: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Irmãos, não tem outra receita: ou você se fortalece em Jesus, ou você será fatalmente derrotado pelo diabo. Quando conhecemos o inimigo, sabemos que só Jesus pode nos dar a vitória. As pessoas reclamam de usar máscara e passar o álcool nas mãos toda hora. Vá lá e passa um dia entubado, você vai tomar banho de álcool, vai andar com 5 máscaras no bolso. Quando você experimenta isso, quando nós conhecemos o inimigo, nós sabemos o que ele pode fazer de estrago em todas as áreas da nossa vida. Nós não brincamos, nós não negligenciamos, não reclamamos, não temos medo, nós sabemos que não podemos estar sozinhos nessa luta. Entendemos: eu sou fraco, mas aquele que está comigo é poderoso para me guardar. Eu não temo. E o que é que me dá essa certeza? Jesus me prometeu que eu não estaria sozinho, ele me prometeu que eu venceria o inimigo, ele prometeu. Ele disse isso. Jesus sabe que sozinhos nós não vamos conseguir. Ele é a nossa força, ele luta por nós, mas nós precisamos saber disso. Mais do que saber, nós precisamos viver isso todos os dias. Não negligenciar a proteção da palavra de Deus, como andar com a máscara na orelha. Então, por que anda com a máscara na orelha? Por que não guarda no bolso? Mateus, no capítulo 7, versículo 24, Jesus diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os alicerces na rocha. Em um sentido espiritual, Jesus está dizendo: meu amado, eu te sustento, eu te protejo, eu te guardo, eu luto por você, eu te dou vitória se você me ouvir. Não adianta nada os médicos dizerem: eu vou deixar a máscara, vou colocar com ela na orelha. Não adianta nada eu ouvir a palavra de Deus, eu não colocá-la na minha vida. Não adianta nada eu ler a Bíblia, eu não praticar aquilo que eu estou aprendendo. É como andar com a Bíblia pendurada na orelha. Nós precisamos entender isso. A terceira medida que você não pode descuidar é de proteger-se corretamente. Nós não temos ainda uma fórmula eficaz contra o vírus, e a única receita é proteção individual, é isolamento. É aí que está o perigo. Porque depende das pessoas, e cada uma pensa e age de uma maneira. Não é diferente com o Evangelho. Ele nos dá o alerta: afaste-se do pecado, esteja próximo ao Senhor, use a palavra de Deus. Mas cada um pensa de uma forma diferente, cada um age de uma forma diferente.
Paulo diz no verso 11, veja o que ele diz, irmãos: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Novamente eu digo, se o ser humano usa nem máscara, vai usar toda a armadura de Deus, todo dia. Já pensou, irmão? Sai de casa, ele se protege, lava a mão com álcool, põe a máscara, vai para o ônibus, chega no trabalho, lava a mão de novo com álcool. Já imaginou, você todo dia de manhã tem que pôr toda a armadura de Deus? Nós negligenciamos, mas é o que nos mantém vivos. O que Paulo está dizendo é para vestir, e vestir toda. Deus dá a armadura para nos proteger, mas cabe a cada um vestir, usar de forma corretamente. Diferentemente do mundo, lá no começo faltava máscara, as pessoas estavam colocando qualquer coisa, filtro de papel, né? Negócio de coar café, meia usada, vale tudo. E Deus nos dá a proteção para você viver saudável espiritualmente, vencedor espiritualmente. E não falta, irmãos, não falta não, só tem que usar. No caso do cristão, Deus dá toda a armadura e não falta. Não coloca quem não quer. Alguns usam apenas uma parte, mas Paulo diz toda a armadura. Proteja a tua cabeça, o peito, os pés, mas ele também te dá uma arma de ataque, a palavra de Deus. Não há razão para reclamarmos se o inimigo está levando vantagem sobre alguns cristãos. Estão levando porque estão negligenciando. Nós precisamos entender que cabe a nós. Jesus já nos deu a cura, Jesus já nos deu a paz, Jesus já nos deu a proteção, Jesus já nos deu a alegria. Ele é a resposta para tudo na vida. Mas cabe a cada um fazer a sua parte. Ao contrário do que está acontecendo no mundo, onde a coisa mais sensata é o isolamento. Mas nós não podemos fazer isolamento de Deus, irmãos. Tem que se isolar das pessoas, mas de Deus você tem que continuar bem juntinho dele, bem colado no Senhor. Saiba usar corretamente. A quarta medida que você não pode descuidar é aprender a usar as armas certas. Quando você entende que o inimigo não são as pessoas, o inimigo não é a circunstância, que o inimigo é o diabo, então você vai aprender a usar as armas certas para vencê-lo. Você procura saber usar as armas certas para cada situação da vida. Muitos fracassam aí, lutam contra o inimigo errado com as armas erradas. Paulo escreve no versículo 14 assim: mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu não vou entrar aqui na questão de estar explicando o que é cada uma dessa parte, mas apenas que você precisa usar todas. Eu já disse isso aqui algumas vezes. Eu fui policial por muitos anos. E na polícia, então, eu patrulhava numa época uma região muito perigosa, Parque Dom Pedro à noite e Baixada do Glicério à noite. Na madrugada, eu saía de casa e eu sabia que eu estava indo para um lugar extremamente violento à noite. Quais eram as minhas armas? Eu usava uma 765 automática de 15 tiros do lado, e aqui eu usava um Magno 357 e na bota uma faca de caça. Parecia exagero? Não, eu sabia para onde eu estava indo. Se um falhar, eu tenho outro, e se não for na bala, vai na faca. Era a minha profissão, irmãos.
minhas armas. Eu chegava em casa, eu desmontava, eu limpava, eu lubrificava, porque eu sabia que no momento de um tiroteio eu dependia daquelas armas, a minha vida dependia daquelas armas, o meu companheiro dependia daquelas armas. Eu mantinha elas limpas, lubrificadas, eu tinha um carinho, eu dormia com ela do lado, em cima do meu criado mudo. Eu não ia na padaria em lugar algum sem pegar a arma. Eu vivia atento 24 horas, porque eu aprendi assim na academia. Você precisa estar atento 24 horas, você não sabe quem é o bandido. Eu nunca sabia quando eu ia precisar usar, mas eu sabia que eu tinha que estar pronto para usá-la. Eu cuidava daquilo. Talvez com esse espírito de militar, de polícia, quando eu aprendi que eu tenho que ler a Bíblia, então eu leio a Bíblia, porque eu sei que eu dependo dela. Hoje, eu não tenho nenhuma 765 em casa, não tenho nenhum revólver, não tenho nenhuma faca. Eu tenho a espada, essa eu tenho. Eu procuro amolá-la toda madrugada, porque eu não sei quando é que eu vou ter que cortar o pescoço do diabo. Mas eu procuro afiá-la. Essas são as armas que vence todo mal. Armas do cristão, que ele precisa saber usar. E aí a gente pergunta: meu amado, você sabe ler a Bíblia? Você sabe orar? Você sabe jejuar? Essas são as armas. E se não sabe, então aprenda. Armas vindas de Deus, poderosas em Cristo Jesus, poderosas para vencer o inferno, poderosas para vencer todo o inimigo. Destrói muralhas, anulam toda a artimanha do diabo, destrói as portas do inferno, expulsa os demônios. São essas armas que Deus nos deu, mas nós precisamos saber usá-las. Armas que nos tornam mais que vencedores em Cristo Jesus. Guarde e entenda isso, por favor, em nome de Jesus. Leia essa frase que o Edson vai colocar aí no telão. Guarde isso, meu amado. Como cristãos, nós não estamos lutando para conquistar a vitória, mas nós lutamos em vitória. Nós não estamos lutando para ser vitoriosos, nós já somos vitoriosos. É esse pensamento que tem que tomar conta da nossa mente. Jesus já venceu por nós. Nós não vamos vencer, já vencemos com Ele, já somos vencedores. Nós precisamos entender isso. Nós não estamos lutando, não temos que lutar todo dia para conseguir a vitória. Ele já venceu e nós estamos unidos a Ele. A vitória é dele, aleluia. O Espírito Santo nos capacita para tomarmos posse da vitória em Jesus Cristo. Como cristãos, nós estamos nele, e Ele venceu a morte, Ele venceu o diabo, Ele venceu o inferno. Nós não lutamos para ter essa vitória, porque Ele já nos deu, já nos concedeu. Nós lutamos em vitória. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 19. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Ele está falando do Senhor da igreja, do corpo de Cristo, que somos nós, a igreja de Jesus, o corpo de Jesus. E Deus colocou tudo debaixo dos pés dele, e nós vivemos em vitória por ele. Aleluia. Amém, meus amados? Você guarda essa palavra, coloque-a em prática, entenda o que Jesus nos concedeu, compreenda qual é a nossa parte, o que
buscado fazer nessa guerra espiritual, nessa pandemia espiritual, para não sermos vencidos por isso, porque o Senhor já nos deu a vitória. Basta entendermos essa verdade e vivê-la todos os dias, e um dia chegaremos na glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado ao Pai por sermos a Tua igreja e o Teu povo. Obrigado, Jesus, por ter nos concedido a vitória. Obrigado, Senhor, porque um dia os nossos olhos foram abertos. Obrigado, Jesus, por ter nos dado o Teu Santo Espírito e com Ele nós caminhamos em vitória. Obrigado ao Pai por este dia. Obrigado ao Pai por esta manhã. Obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem feito e tudo aquilo que nós ainda vamos viver para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que te agradecemos. Amém, Jesus. Amém, meus irmãos.